Sabe aquele calor que sobe do asfalto num dia de verão, ou quando uma chuva mais forte transforma as ruas em verdadeiros rios? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos fenómenos climáticos que estão ali, escondidos no nosso dia-a-dia nas cidades, mas que moldam a nossa saúde e, claro, o nosso futuro. É que por trás de tanto concreto e tanto prédio existe um ecossistema inteiro funcionando. E olha, nem sempre de um jeito bom. A forma como a gente constrói as cidades acaba criando microclima, sabe? Com desafios bem reais. E entender o que está acontecendo é o primeiríssimo passo para a gente conseguir transformar as nossas cidades em lugares mais seguros e saudáveis para viver. Então, para a gente entender isso melhor, vamos passar por 4 desafios climáticos principais. Primeiro, aquela água que simplesmente não escoa. Depois, vamos falar sobre o porquê das cidades serem tão quentes, o verdadeiro forno urbano. Em seguida, a gente investiga aquela chuva que corrói tudo, a chuva ácida. E por fim, vamos entender o fenômeno daquele ar pesado que parece que sufoca. Vamos lá, um por um. Ok. Começando pelos alagamentos. É uma cena que, infelizmente, muita gente já viu de perto, não é? As ruas virando rios. Mas por que isso acontece tanto e com tanta frequência dentro das cidades? Bem, tudo começa com a chuva forte, imagina só. Numa floresta, num campo, a maior parte dessa água entraria na terra, seria absorvida. Supernatural. Agora, na cidade, essa mesma chuva bate no asfalto, no concreto, e essas superfícies são impermeáveis, elas não absorvem nada, nem uma gotinha. O resultado, a água se acumula muito rápido e simplesmente não tem para onde ir. E para piorar, a nossa própria infraestrutura muitas vezes não ajuda. Sistemas de drenagem que não dão conta, bueiros entupidos de lixo, construções em áreas que não deveriam ser ocupadas, é a receita da tempestade perfeita. E as consequências, nossa, vão muito além de um carro boiando na rua. Estamos falando de casas destruídas, do risco de doenças e da vida de milhares de pessoas virada de cabeça para baixo. Saindo da água e indo para o calor. Agora a gente vai falar de um fenômeno que transforma as nossas cidades em verdadeiros fornos. São as famosas ilhas de calor. Mas afinal, o que é uma ilha de calor? Pensa naquela diferença de temperatura que a gente sente ao sair de um parque cheio de árvores e pisar num estacionamento de asfalto num dia de sol. É exatamente isso, só que na escala de uma cidade inteira. Sim, as áreas urbanas chegam a ser vários graus mais quentes que as áreas rurais ao redor. E não é só uma sensação, é real. E o porquê dessa diferença fica muito claro quando a gente compara os dois ambientes. Nas zonas rurais tem vegetação, tem solo permeável, que ajudam a refrescar o ar naturalmente. Já as cidades, bem, são verdadeiras selvas de pedra. O asfalto e o concreto absorvem o calor do sol o dia todo e depois liberam esse calor durante a noite. Se a gente somar a isso o calor que sai dos carros, dos ar-condicionados, dos prédios, pronto, está aí a receita perfeita para uma ilha de calor. E esse calor todo não é só desconforto, não. Ele pesa na conta de luz porque o ar-condicionado tem que trabalhar no máximo e ainda por cima piora a qualidade do ar que a gente respira. Mas olha, a boa notícia é que as soluções existem e estão ao nosso alcance. Trazer mais verde para a cidade, mais parques, mais árvores nas ruas, os telhados verdes, tudo isso pode fazer uma diferença gigantesca para refrescar nossos centros urbanos. Vamos para o nosso terceiro fenômeno. Este é um inimigo que vem de cima, silencioso, mas com um poder de destruição bem real. É a chuva ácida. A formação dela é pura química, na verdade. Basicamente, gases poluentes, vindos principalmente de enxofre e nitrogênio, são lançados na atmosfera. Lá em cima, eles se misturam com a umidade do ar, com as gotinhas de água das nuvens, e essa reação cria ácidos. Aí, quando chove, o que cai é essa chuva ácida. Tá, mas de onde vêm esses gases? A resposta, na verdade, está no motor do nosso mundo moderno. A queima de combustíveis fósseis. Indústrias, usinas de energia e, claro, os escapamentos dos nossos carros e ônibus. Tudo isso lança esses poluentes no ar, alimentando o ciclo da chuva ácida. E o efeito disso é como um veneno que cai lentamente do céu. A chuva ácida corrói monumentos, prédios históricos, ela destrói vegetação, contamina o solo, a água dos rios e lagos, afetando todo o ecossistema. É um rastro de destruição silencioso, mas muito eficaz. Então, para combater isso, a gente precisa de uma mudança bem grande. Não é só criar uma lei aqui ou ali. É sobre repensar a forma como a gente gera energia. A transição para fontes mais limpas, como solar e eólica, é o caminho para a gente fechar a torneira desses poluentes lá na origem. Chegamos ao nosso último ponto. Um fenómeno que acontece no ar e que literalmente prende a poluição bem aqui onde a gente respira, como se fosse uma bolha. Estamos falando da inversão térmica.
Funciona assim. O normal é o ar perto do chão, que é mais quente, subir e levar a poluição embora. Mas às vezes, principalmente no inverno, o jogo vira. Uma camada de ar quente se forma por cima de uma camada de ar frio que está aqui embaixo, perto do solo. Essa camada quente funciona como uma tampa, um verdadeiro tampão invisível, que impede o ar frio e poluído de subir e se dispersar. Olha só o esquema. Aqui embaixo, perto da gente, fica o ar frio junto com toda a poluição. Logo acima se instala essa camada de ar quente, que é a tal tampa. Como o ar frio é mais denso, ele não consegue passar por essa barreira quente. Resultado, a poluição fica toda presa aqui embaixo, se acumulando e atingindo níveis que podem ser bem perigosos para a saúde. A consequência mais visível disso é aquela névoa de poluição que cobre a cidade, sabe? Um ar pesado que agrave muitos problemas respiratórios. Para lutar contra isso, o caminho é atacar a poluição na fonte, ou seja, controlar melhor as emissões de poluentes e, claro, investir pesado em transporte público de qualidade, para que as pessoas tenham uma alternativa real a usar o carro todo dia. Bom, depois de passar por alagamentos, ilhas de calor, chuva ácida e inversão térmica, fica bem claro uma coisa, né? Esses não são 4 problemas separados. Na verdade, são sintomas diferentes de uma mesma questão, o que nos leva a um ponto fundamental. A gente precisa repensar o modelo das nossas cidades. É isso. O ponto central é que todos esses fenômenos estão totalmente interligados. Eles são, na verdade, consequências diretas do jeito que a gente decidiu construir nossas cidades. Um modelo que por muito tempo valorizou mais o concreto do que o verde, mais o transporte individual do que o coletivo. E tudo isso nos deixa com a pergunta mais importante de todas, no fim das contas. Que cidade a gente quer para o nosso futuro? Uma cidade que continua lutando contra a natureza, só apagando um incêndio atrás do outro? Ou a gente pode começar a projetar cidades que trabalham com a natureza, criando espaços que sejam mais verdes, mais saudáveis e mais preparados para os desafios que vêm por aí? A escolha, no final, é nossa.